A nossa página é Estação da Luz Espírita. Desde 2018 nós estamos aqui editando esses programas da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, os livros da codificação, palestras, entrevistas e outras obras mais que, a nosso entendimento, atenda às suas necessidades para o estudo, a pesquisa e o lazer. Qual é o objetivo? A divulgação da doutrina espírita. Não tem fins lucrativos. E é por isso que estamos convidando você para mais esse programa excepcional. O programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz, do livro Nosso Lar, regressando a casa com Silva Almeida, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Cristo Consolador. Excepcional. Vamos ao programa. Muito obrigado pela companhia. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa que estuda as obras do Espírito André Luiz, ditadas ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. E nós estamos estudando o primeiro livro da série, que é o livro Nosso Lar. Estamos, por sinal, quase acabando o estudo de Nosso Lar, Já vamos entrar no próximo livro da série, que é Os Mensageiros. Mas ainda não terminamos, Temos ainda, acredito eu, 2 capítulos pela frente, Mas, antes de nós prosseguirmos, vamos cumprimentar os nossos amigos que já estão aqui conosco, Nossa querida Lúcia. Oi, Lúcia, como vai, querida? Boa tarde, que bom que você está aqui, Muito bom. Ironides também, nossa querida Ironides. Boa tarde, Ironides. Que bom que você está aqui também, querida. Muito bem. Pessoal, como vocês sabem, a Márcia também está aqui conosco. Márcia Vasconcelos. Boa tarde, Silvia, a todos os irmãos. Boa tarde, querida. Mas aí, como vocês sabem, eu sempre relembro, a Cristo Consolador é uma web rádio espírita, Absolutamente espírita. E nós gostamos sempre de iniciar os nossos programas com uma prece, Pedindo aos nossos queridos amigos espirituais que nos orientem, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos para que se unam a nós nessa pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar a ler e explanar. Obrigada sempre pela nossa encarnação, por esta oportunidade bendita, de podermos reorganizar as nossas vidas, corrigir os nossos erros pretéritos, nos reconciliar com os nossos adversários. Obrigada também pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós saibamos aproveitar tudo isso que nos é oferecido pelo plano espiritual superior como uma forma de nos melhorarmos a cada dia, buscando ser dia a dia uma pessoa melhor. E assim, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, está no ar, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, ok? Boa tarde, eu acho que a Nora, que sempre entra com o nome do Paulo, Nora? Eu acho que sim. Boa tarde, querida, que bom que você está aqui, Muito bom mesmo ter todos vocês aqui conosco para mais uma tarde de estudos. Bom, gente, como eu falei, estamos no finalzinho, do nosso livro e capítulo 49. Esse, se eu não me engano, é o penúltimo capítulo do nosso livro, E depois nós vamos chegar ao final, na próxima semana apenas, E aí concluímos esse livro que eu achei particularmente maravilhoso,
vimos coisas muito, muito interessantes. Bom, o nosso capítulo de hoje, que é o 49, intitula-se Regressando à Casa. Porém, como nós sempre fazemos, vamos fazer uma recapitulação do que foi o capítulo da semana passada, o capítulo 48. Ok? Então, deixa eu pegar aqui o meu livro de resumos de capítulos para ler aqui para vocês o que foi o capítulo 48. Bom, o capítulo 48 tem o título de Culto Familiar, né? Culto familiar. E nesse capítulo 48, André descreve a realização do culto familiar, na verdade, o culto do Evangelho no Lar, né? Do culto familiar, com o objetivo de invocar o Espírito encarnado a nosso lar. Na casa de Lísias, né? Esse culto foi feito lá na casa de Lísias, né? Então, descreve a realização. Lembra que a mãe de Lísias vai reencarnar e que eles fizeram uma reunião íntima na casa, lá em nosso lar, fizeram uma reunião íntima na casa da senhora Laura, mãe do Lísias, para, nessa reunião íntima, nesse culto do lar, eles fazerem a evocação do espírito do pai de Lísias, não é? Que já está encarnado, é uma criança, né? E eles fizeram essa evocação, justamente ele deveria se apresentar, mas com a sua roupagem de quando estava em nosso lar, né? Não com a roupagem infantil. Então, vamos lá. Então, nesse capítulo 48, Culto Familiar, descreve a realização do culto familiar com o objetivo de invocar o espírito encarnado a nosso lar. Na casa de Lísias, acomodam-se mais de 30 pessoas para o culto da noite, quando se espera a visita de Ricardo, ex-esposo de Dona Laura. Em um globo cristalino de aproximadamente 2 metros de altura, acoplado em alto-falantes, o reencarnado, desdobrado pelo sono, se apresentará para um colóquio com os membros de sua família, sua futura família no plano terreno. Informa que o globo é de cristal, material que isola o visitante das vibrações emotivas que podem perturbá-lo, pois ainda se encontra encarnado na fase da infância. Acrescenta que o fenômeno é possível porque nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da Terra e que muitos vivem entre os 2 mundos. No início da madrugada, quando os pais de Ricardo dormem, Clarencio pede homogeneidade de pensamentos e sentimentos para favorecer a invocação. A família de Dona Laura forma um pequeno coro e entoa uma canção com acompanhamento de piano, harpa e cítara, dedicada ao chefe da família, em que oferece afeto e devoção. Roga para que não se perturbe e que venha até eles enquanto dorme, para orarem juntos. Ricardo surge na substância leitosa acinzentada do globo de cristal, com aparência de homem maduro. Fala da alegria que o momento lhe proporciona, graças ao culto doméstico do Evangelho, e se diz feliz por estarem juntos no caminho das esferas superiores. Agradece o fato de encontrar-se com Dona Laura e com todos os filhos. Pede que roguem ao Senhor para que ele não disponha de Clarencio, ora sensibilizado, e informa a André que pela manhã acompanhará a irmã Laura à esfera carnal e o convida para que vá junto. Horas de trabalho extraordinário suficientes para que lhe seja concedida uma semana de folga, devendo aproveitá-la para rever a esposa e os filhos amados. Então, a gente lembra que o André comentou que desde o Natal anterior, né,
que acho que o Clarencio mesmo havia dito para ele que brevemente ele poderia visitar a família e tudo mais, né? Mas que esse brevemente já estava em setembro e ainda não tinha acontecido, né? E essa promessa de brevemente tinha sido no Natal, né? Em dezembro anterior. E agora, aproveitando a oportunidade que o Clarencio irá acompanhar a senhora Laura até a crosta, né? Ele convida André para ir junto e diz efetivamente que ele terá a oportunidade de reencontrar os seus familiares que ele tanto queria ver. Vamos pensar que mais ou menos, talvez, tenha quase 10 anos, né, que André desencarnou, e ele sempre querendo ver a família, e agora chegou a oportunidade, né, dele encontrar a sua esposa Zélia, que ele acha que ela está chorosa ainda por ele, né, os filhos, sempre pensando nele, aquela coisa toda. Vejamos o que ele vai encontrar, né? Mas antes disso, vamos falar com os nossos irmãos que estão aqui, né? Nossa querida Arlene acabou de chegar. Boa tarde a todos. Meu querido amigo Minervino Almeida. Boa tarde a todos também. Arlene, que a espiritualidade nos ilumine nesse lindo estudo. Que assim seja, querida, com certeza. Nossa querida Bia, a Bia que está em Portugal ainda, né, Bia? Mas que já está retornando ao Brasil, né? Boa noite a todos. Que bom que você vai voltar, Bia. Né? Eu sei que é bom passear, mas é bom voltar para casa também, né, querida? Eu sempre penso isso quando eu viajo. É sempre bom voltar para casa, com certeza. Bom, gente, então vamos lá, né? Nosso capítulo de hoje, 49, né? Regressando a casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade. Isso aí já é André relatando como ele chegou lá na casa dele, né? Então, imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Imagina, né? Quase 10 anos de ausência, ele está voltando à cidade dele, voltando ao local onde ele morava, aquela coisa toda. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação. Olha só, por que será que a senhora Laura está preocupada? Né? Então ele diz, cheio de alegria, eu não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que mostrava uma grande, uma extrema preocupação. E despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. Então, aparentemente, ele foi com todos, veio com todos para a crosta. Quando chegou na cidade dele, a caravana seguiu e ele ficou na casa dele. Clarencio abraçou-me e falou: você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará a minha companhia. Passe bem, André. Então, eles foram até a crosta, André ficou na casa dele, tinha uma semana de folga, né, para ficar ali junto aos familiares dele, né? O Clarencio disse que passaria, né, que passaria ali diariamente para revê-lo, né, mas sempre cuidando, né, das questões da reencarnação da Laura e tudo mais. E ele disse que se o André quiser ir a nosso lar, ele vai aproveitar a companhia dele, né? Ou seja, todo dia ele vai. Se o André estiver disposto a voltar antes, supostamente é o que eu estou entendendo aqui, antes dos 7 dias, ele volta com
o Clarence, né? Aí ele se despede do André, passe bem, André. Último adeus à dedicada mãe de Lísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos a longos haustos, né? Não me demorei a examinar pormenores. Então, ele já voltou, chegou em casa, né? Voltou para a casa dele, começa a observar tudo e tal, né? Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. Ele está na cidade, então foi para a casa dele. Né? Atravessei rapidamente algumas ruas a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Bom, estamos aqui falando, né? A Bia... O coração só fica apertado pela filha e genro que deixa aqui. Ah, é verdade, né? É verdade, querido. Isso acontece mesmo. A Liana, boa tarde, querida. Que bom que você está aqui. Minha querida amiga Leonora, lá do Vicente Moretti. Como vai, Leonora? Paz e bem, amada Cime, participantes deste estudo que é tudo de bom. Beijo no coração de todos vocês. Gratidão sempre. Que bom, querida. Aí, Clarence já deu spoiler, André. Clarence já deu spoiler, André. Não sei, né? Ele já deu assim, tipo assim, olha, se você quiser voltar, né, pode ir comigo, né? Quer dizer, já para bom entendedor, minha palavra basta, né? Por que ele queria voltar antes do tempo, né? Se ele tem uma semana para ficar com os familiares. E ele está andando pela cidade e indo para casa, né? Indo para casa. Ele vai dizendo que à medida que ele vai se aproximando do grande portão de entrada, o coração dele bate mais forte, né? Mais e mais forte. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque, na casa dele, né? Em frente, desabrochavam azaleias e rosas, saudando a luz primaveril. Deve ser o jardim da casa dele, né? Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Então, lá no jardim da casa dele, né? Ali bem em frente da entrada, né? Ele disse que estava lá toda linda e maravilhosa a palmeira que ele havia plantado com a Zélia no primeiro ano de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Aí ele foi entrando na casa, né? Avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? Começa ele a notar diferenças na casa, né? Começa ele, onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato, onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Então, ele entrou na casa, né? Ele entrou na casa, os móveis antigos já não estavam mais, ele sentiu falta do retrato dele, acho que na sala, né? Com a Zélia e os filhos, e fica, onde é que foi parar meu retrato aqui, né? Onde é que foi parar o retrato? O retrato, aí ele começa a ficar assim, uma certa opressão, né? Uma ansiosidade, tipo assim, o que está acontecendo aqui, né? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. Já era uma adolescente em idade de casamento, a filhinha dele mais nova. Quase 10 anos depois, né? E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam rebolar pela casa sem atingir os ouvidos dos cinco. É claro, né, gente? Ele pode achar que está gritando, mas os encarnados não vão ouvir coisa alguma, né?
muito difícil, a não ser que tenha ali uma mediunidade muito grande, alguma coisa assim, uma sintonia e tal, que talvez pudesse possibilitar que eu ouvisse algum ruído, alguma coisa, mas o normal é que ele gritasse à vontade, ninguém ia ouvir nada, né? Então ele diz, gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação, claro, compreendi que não adiantava gritar, porque os encarnados não iam ouvi-lo, né? Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa. Então, ele se abraçou a Zélia. Eu não sei o que ela sentiu, né? Talvez tenha sentido um certo incômodo. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa. Mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavaleiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso. Então, ele viu a esposa saindo do quarto, com uma pessoa que parecia um médico, ele cheio de amor para dar, né? Abraçou a Zélia e tal, com aquele carinho da saudade, aquela coisa toda, mas ela nem não percebeu nada. E aí ela pergunta alguma coisa ao médico, mas ele não consegue perceber de imediato o que ela havia falado com o médico, né? E aí o médico, baixando a voz, respondeu de forma respeitosa. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo o cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Né? Doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele doutor Ernesto? O André pergunta, né, para ele mesmo. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade. Péssimo. Não suportaria uma segunda viuvez. Então, o tal doutor Ernesto, que está com pneumonia, com complicações devido à hipertensão, é o segundo marido da Zélia. Ou seja, aquela mesma Zélia que o André acreditava que estaria chorosa por causa da falta dele, já havia se casado de novo, né? Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco, ou seja, um raio, um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. Jesus, olha o ciúme, gente. Olha o ciúme. Ele está dizendo que um raio não teria atingido ele tão violentamente como sabia que ela havia se casado de novo. Né? E ele fala, outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. Ela tinha trocado os móveis do quarto. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Ou seja, o doutor Ernesto, segundo marido da Zélia, estava doente e estava ali na companhia de três obsessores, que o André observa imediatamente, 3 figuras escuras, né, 3 figuras negras, que ficavam andando para lá e para cá dentro do quarto e que denotavam interesse em piorar o estado dele. Né? Então, eram inimigos que estavam ali. Né? Bom, a nossa querida Livramento da... Oi, Livramento, que bom que você está aqui, querida. Deus, Cristo e caridade sempre, com certeza. Muito bom tê-la aqui conosco, querida.
E aí ele... Mas olha o turbilhão, né, que vai na mente do André. Ele estava aquele tempo todo ansioso por rever a Zélia, acreditando que a Zélia, sua esposa, seus filhos, guardavam ainda aquela saudade dele todo, que a Zélia ainda estava chorando na viuvez. Ele chega achando que vai encontrar uma esposa toda saudosa, não sei o que lá, e encontra ela chorando, mas pelo outro marido. Né? Já havia se casado de novo, já estava em outro, já havia esquecido dele. E aí, gente, olha o que acontece. Muito provavelmente ele vai se desequilibrar, né? Porque ele vai se desequilibrar pelo ciúme, né? Olha o que ele fala. Um outro homem se apossara do meu lar, a esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Né? Olha a reação dele, olha o turbilhão de emoções que devem estar passando dentro dele nesse momento. De pronto, tive ímpetos de odiar. Olha, de pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. O primeiro impulso dele foi odiar aquele homem que ele via como um rival, né? Mas ele disse que, embora esse tenha sido o primeiro impulso dele, ele não conseguiu fazer aquilo, porque ele havia, de uma certa forma, se modificado. Ele diz, o Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor e da fraternidade e do perdão. Né? Então, ele estava ali, de uma certa forma, né, buscando auxiliar o enfermo, mas ele não estava conseguindo. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, ele ficou algumas horas observando a esposa fazer carinho no outro marido, né? Voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. Então, ele ficou o tempo todo ali no quarto, observando a preocupação da mulher com relação ao marido, né? E aí, depois de muito tempo, ele volta para a sala e vê duas das filhas dele conversando, né? E aí ele vai ter uma surpresa de novo. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. A filha mais velha tinha se casado e já tinha um filhinho. E meu filho, onde estaria ele? O filho dele, homem, né? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita, não só para colher notícias do doutor Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo, não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Claro, quando ele estava ali, né? Tinha voltado para junto da família e, obviamente, ele pensando na família intensamente, como ele estava pensando, né? A filha acabou captando aquelas vibrações dele e começou a pensar no pai também. Porque ela sintonizou com o pai. Né? Então, ela diz que desde cedo, não sei porquê, né? Estou pensando no pai. Ela diz que é uma coisa que ela não sabe definir muito bem. Ela não terminou de falar e as lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Né? A filha nem acabou de falar, já estava chorando bastante. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa era o que nos faltava. Aflitido estou tolerar as suas perturbações. Que
Que passadíssimo é esse? Que passadismo, aliás, que passadismo é esse, minha filha? Ou seja, ela está lembrando do passado, né? Já proibia, olha isso, já proibia vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes. E você não me pode ajudar nisso? Olha a situação também, né? Então, a Zélia, naturalmente, quando foi se casar de novo, né? Quando foi se casar de novo, ela, para não aborrecer o novo marido, modificou a casa inteira, né? Já que eles iriam morar na casa onde ela havia morado com o André. Então, mudou os móveis todos, mudou a aparência da casa, tirou tudo que lembrasse a presença do André, por isso que o retrato não estava na parede, né? E proibiu os filhos terminantemente de mencionar o nome do pai dentro de casa para não desgostar o marido novo dela. E quando a filha disse que estava com muita saudade do pai, né, que tinha amanhecido pensando muito no pai, aquela coisa toda, levou um passa fora da mãe, né? Que eu já era o que me faltava. Eu estava com tantas preocupações, você ainda vem com essa coisa, com esse saudosismo, né? E recrimina a filha, porque não queria que falasse do André dentro de casa, porque aborrecia o marido atual, né? A filha mais jovem interveio acrescentando: desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. Vocês vejam, né, que essa história se passa, basicamente, início, eu acho, do século XX, né? Início do século XX, alguma coisa assim, né? Talvez lá pelos anos 20 ou 30. E o espiritismo ainda era muito incipiente, eu gosto de falar sobre bastante muito incipiente. Havia muita, como é que se diz assim, muita perseguição, as pessoas não aceitavam aquela coisa toda. E ela está, aqui a irmã mais nova, está dizendo que a irmã dela mais velha, falando essa coisa do pai e tudo mais, era porque ela passou a se interessar pelo, entre aspas, maldito espiritismo, né? E ainda falando, já se viu os mortos voltarem, né? Os mortos voltarem. Ela disse, é o cúmulo do absurdo. A outra, a filha mais velha, embora continuasse chorando, falou com dificuldade: não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades do papai? Vocês também não amam, não têm sentimento? Ela está questionando. Então, qual é o problema dela sentir falta do pai, não é? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. O André estava querendo saber do filho, né? E aí a filha, né, começa a falar assim, ele queria saber onde é que está meu filho, onde é que está meu filho, e aí ela vai e diz, comenta, né, se papai ainda estivesse vivo, o único filho, o homem dele, não estaria por aí praticando tantas loucuras. Ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Ou seja, a Zélia torna a admoestar a filha, né? Porque ela diz que o André está morto e enterrado, não tem que voltar a falar coisas do passado, né? E a menina, muito naturalmente, fala, poxa, mas eu não posso nem falar, nem sentir falta do meu pai, né? Mas só que a Zélia não é conveniente falar do marido desencarnado quando ela tem o marido dentro de casa, né? É complicada a situação, né? Normalmente, acredito eu, que os cônjuges, né, em segundas núpcias, não gostem de ficar ouvindo dos primeiros, né? Dos primeiros cônjuges. E aí é complexa a situação, né? Aproximei-me da filha chorosa e estanquei o pranto.
murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores, né? Ele vendo que a filha estava chorosa, com saudade do pai, aquela coisa toda, e que não estava recebendo apoio nem da mãe, nem da irmã mais nova, ele se aproximou dela e falou alguma coisa para ela, murmurou algumas palavras com o intuito de consolá-la. Ele reconhece que ela não ouviu o que falou, mas ela naturalmente sentiu um reconforto, um bem-estar diferente, né? Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado, ou seja, haviam adiado tanto o meu retorno ao lar terreno. Lembra que o André sempre, né? Estava sempre querendo voltar e tal, não sei o quê. E, espera um pouquinho mais, né? E se nós lembrarmos, né? Se nós lembrarmos do outro livro que nós já estudamos, né? Que estamos estudando às quartas-feiras, o Jerônimo, né? O Jerônimo, acho que é Jerônimo Mendonça, é o livro Memória de um Suicida. Nesse livro, né? Relata-se o fato de que o Jerônimo, acho que é o Jerônimo Silveira, eu acho, Jerônimo Silveira. Ele queria, porque queria ver a família, e os amigos espirituais dizendo que não era aconselhável. E ele insiste. No final, ele tanto perturba que eles acabam deixando ele ir por conta própria. E é aquele desastre que a gente sabe. E é aquele desastre que ele ficou muito mal. E agora o André está entendendo por quê, que nas vezes que ele quis vir à Terra para visitar os familiares, os amigos espirituais, os mentores, não permitiram que ele viesse. E ele não foi disciplinado, né? E, efetivamente, não foi disciplinado e acatou a orientação e não foi. Agora, todos esses anos depois, né? Ele é autorizado, né? Ele é autorizado a ir, né? Ele é autorizado a ver a família. E olha como ele ficou. Olha a decepção, a desilusão dele. Olha como ele está a um passinho do desequilíbrio, né? Está muito próximo. O equilíbrio que ele alcançou a duras penas, né? Depois de passar 8 anos, né? Depois de passar 8 anos no umbral, né? Sofrendo, ele foi recolhido do nosso lar, passou um período, né? Se restabelecendo, depois está trabalhando, aquela coisa toda, e ele teve a oportunidade de voltar, e quando ele voltou, já foi, a coisa não foi muito boa, não. Né? A coisa já não ficou muito boa com ele, né? Então ele diz, agora ele entende, porque os meus verdadeiros amigos haviam procrastinado, já adiado, né? Tanto o meu retorno ao lar terreno. Ok? Então, vejamos aqui. A Arlene está aqui. Não esqueçam dos likes. Sim, é muito importante que vocês, né, deixem o seu joinha, né, falar os seus likes aí no nosso vídeo, porque isso é muito importante para a nossa web rádio, né? O nosso querido amigo Delso. Oi, Delso, meu amigo. Que bom que você está aqui. Delso Soares está aqui conosco, né? Aqui da nossa web rádio também. E a Arlene está dizendo, a família de Jerônimo estava toda desestruturada. Com certeza, o Jerônimo, ela está se referindo ao exemplo que eu dei, né, do livro Memória de um Suicida. O Jerônimo Mendonça era um negociante de vinhos muito próspero, lá no Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Ele foi à falência e, não aguentando a vergonha de ter ido à falência, de ficar pobre, aquela coisa toda, ele se suicidou. Ele se suicidou deixando a esposa, que nunca havia trabalhado na vida, muito fútil, e os filhos pequeninos também. E aí, quando ele retorna, não me recordo agora quantos anos depois que ele retorna ao Porto, ele insiste em ver a família, embora os amigos espirituais dissessem que ele não deveria fazer isso, ele não estava preparado para o que ele ia encontrar, ele teima e vai. E quando ele chega lá, ele fica arrasado. Arrasado diante de tudo que ele vê, e ele compreende o quanto ele havia
sido culpado da situação terrível que a família dele estava, né? Então, assim, só para a gente ter uma noção, a filhinha dele mais nova, a caçulinha, que ele era apaixonado por ela, havia se prostituído. O filho dele, a grande esperança dele, o filho homem dele, estava preso, né? E por aí vai. Então, realmente, foi uma coisa terrível e ele ficou muito, muito mal ao ver essas coisas e concluir que tudo havia ocorrido em virtude da atitude tresloucada dele de se suicidar, né? E aí, André continua. Angústias e decepções sucediam-se de tropel, ou seja, ele estava cada vez mais angustiado e decepcionado com o que ele estava vendo. Minha casa parecia-me, então, um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor, né? Ou seja, um filho fazendo loucuras e das duas filhas, a mais nova não estava nem aí para ele, a mais velha tinha falta dele, a esposa também não queria nem ouvir falar do nome dele dentro de casa, porque ela já tinha se casado e tudo mais, então só tinha uma pequenina lembrança. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de aluno me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Ou seja, nem os 8 anos em que ele permaneceu no umbral haviam causado a ele tanta infelicidade quanto a realidade com que ele estava se deparando agora no seu lar terreno, né? A Liana está aqui nos falando, vejamos. Acho que quando testemunha a repreensão que a viúva deu na filha, André experimentou o tamanho do afeto que a esposa lhe devotava. É verdade, né? Porque o que acontece? As pessoas tendem, né? Eu penso isso pela literatura espírita, né? Normalmente, quando você vê um desencarnado que retorna anos depois ao seu lar, para o desencarnado, a sensação que ele tem é que nada mudou. Que ele vai encontrar a sua casa exatamente como ela, só que, como se costuma falar, né? A fila anda, né? A fila anda e as pessoas precisam, de alguma forma, continuar vivendo. Né? Porque mesmo que os encarnados ficassem ali apegados ao desencarnado, pensando nele e chorando, isso ia perturbar muito o desencarnado. Então, entre ficar naquele choro, naquele desespero e seguir a vida como ela tem que ser seguida, né? Segue em frente, vida que segue. Ou melhor, a vida que segue. Porque o próprio desencarnado não sofrerá tanto, né, com as lamúrias e o desespero daqueles que ficam aqui. Nós vimos também na literatura espírita que quando os encarnados não se conformam e choram muito, né, e ficam desesperados, aquela coisa toda, essas vibrações desequilibradas afetam violentamente o espírito, né? E é como se o espírito estivesse sofrendo assim, tipo choques elétricos, dessas energias descompensadas que os encarnados, né, emitem em direção ao desencarnado querido, né? Então, é muito complexo. Ou seja, o André, de repente, ele ficou lá, aquele período lá no umbral, e depois o tempo de restabelecimento em nosso lar, e ele não sofreu esses ataques, né? Esses, digamos, entre aspas, choques vibratórios, porque a família dele estava seguindo a vida. A família dele estava seguindo a vida. E a esposa, principalmente, porque eles estiveram pequenos, né? A esposa, principalmente, virou a página e já casou de novo. Agora, ele, efetivamente, ele, como eu creio a maioria de nós, né, na mesma situação, teria isso. Ele esperava encontrar tudo como ele havia deixado, né? E ao ver que não foi bem assim, ele fica bem, bem abalado, né? E aí ele fala, inclusive, que nem os anos que ele passou no umbral causaram a ele tanta dor e tantas lágrimas como a realidade que ele estava vendo agora. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade. Ou seja, ele ficou o tempo todo ali
perplexo, chocado diante da realidade. Então, ali, fiquei ali na mesma situação de perplexidade ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter imaginado, nem ter suspeitado. Ele nunca pensou que fosse receber, né, que fosse ouvir isso, né, que fosse ouvir isso dos familiares. Né? Exatamente, a Arlene está dizendo aqui a paz dos que foram depende da paz dos que ficam, com certeza, né? E aí ele chegou à noite, voltou o dia, encontrando-me na mesma situação, né? Na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarence passou lá para visitá-lo, né? À tardinha, Clarence passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo o meu abatimento, disse solícito. Clarence já notou a coisa que não estava lá muito bem, né? Aí Clarence já foi falar com ele. Compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Eu não é, gente. O André estudou esse tempo todo lá em nosso lar. O desprendimento, o amor, né? A compreensão. E aí o Clarence disse que compreendia que ele estava chateado, mas, ao mesmo tempo, estava feliz, porque o André estava, naquele momento, tendo uma ótima oportunidade de provar que havia aprendido as lições. Né? É uma oportunidade de quê? De testemunho. Não tenho diretrizes novas, o Clarence fala. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Ou seja, seria assim meio que sem base, né? Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Olha o que Clarence fala. Clarence compreende o estado dele, né? Mas que também reconhece que é uma excelente oportunidade de ele provar, não é? Que ele aprendeu as lições e tudo mais, e recomenda a ele lembrar-se, né? Lembrar-se daquela recomendação de Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? E ele diz que essa recomendação de Jesus, quando ela é seguida, ela opera milagres no nosso espírito, né? Milagres de felicidade, compreensão em nossos caminhos. Aí o André agradeci, sensibilizado, e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Ou seja, ele agradeceu o Clarencio, né? E pediu que o Clarencio continuasse amparando ele, né? Que não desamparasse. Clarencio sorriu e despediu-se. Né? Ou seja, ele ficou lá, ele não voltou para nosso lar, continua ali, né? Vamos ver o que a Evanilde está nos falando aqui. Interessante a presunção dele. É verdade que ele pulava cerca com outras companhias, sim. Eu vi comentários sobre isso. Sim, é verdade. É verdade. O André tinha uma vida um pouco assim bagunçada, né? Tinha uma vida um pouco assim bagunçada. Ele era um cara meio que das farras e tal. Ao longo da história, né, lá no início, quando a gente vai lembrando um pouquinho da vida dele, dá a entender isso, né? Dá a entender que ele realmente tinha esse comportamento. Né? Digamos assim, ele não era o marido exemplar. Não é que esse Brastemp, como ele costuma dizer, né? O marido Brastemp. Eu acho que ele era mais um marido de aparências. Né? Tipo assim, era a esposa ideal, a família perfeita, né? Como as pessoas falam, a família margarina, né? Tudo certinho, a esposa bonita, né? Os filhos bonitinhos, a casa arrumada e tudo mais, mas ele, aparentemente, ele pulava cerca, assim, né? Ele tinha suas aventuras extraconjugais.
ele gostava de dar aquelas saidinhas, aparentemente é isso, tá? Pelo que eu me lembro do início, né, que nós já lemos, tudo mais, dá a entender essa situação. E aí ele diz que Clarice sorriu e se despediu dele, e ele continuou na casa. Então, em face da realidade absolutamente só do testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refletir com mais serenidade. Ele começou a pensar na frase que o Clarence falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele começou a pensar naquela frase e refletir de uma maneira mais serena sobre aquela frase. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra? Claro, se fosse ele viúvo, ele não ia casar mais? E se fosse eu o viúvo na terra? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar um novo consórcio, um novo casamento? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Por que ele ia odiar o homem, meu Deus do céu? Não é? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Ele, afinal de contas, estava ali ajudando Zélia, ajudou Zélia a criar os filhos, né? Porque o André desencarnou, os filhos ainda eram pequenos. Então, se ela casou logo depois, né? O novo marido ajudou-a a seguir em frente, a criar os filhos, aquela coisa toda. Então, ele começa a pensar, né? Por que odiar essa pessoa? Ela não teria direito a se casar de novo? E se fosse ele teria ficado sozinho? E por que odiar aquele homem que, de alguma forma, ajudou? Porque talvez ela não conseguisse manter a lar como ela manteve sem o casamento, né? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Ele tem, então, consciência de que aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que estão na cabeça dele são egoístas. E que ele deve combater esses sentimentos menos felizes, né? Então, ele diz, preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como o homem da terra. Ou seja, ele havia recebido novas orientações. Por que queria proceder de maneira contrária a tudo que ele vinha aprendendo em nosso lar? Não tinha porquê. Né? Não podia proceder como o homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Ou seja, ele estava aprendendo e agora ele precisava exemplificar que a família dele não era apenas a esposa e os 3 filhos, mas a família universal. É aquilo que nós tentamos enfiar na nossa cabeça, que todos somos irmãos, uma vez que somos filhos do mesmo pai, e que fazemos parte todos da mesma família. Né? Então, esse é um exercício que nós temos que ficar nos acostumando com ele assim, diariamente, tem a maior compaixão, né? No nosso caminho. Né? E aí ele vai e diz, dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Você veja, né, a situação dele. O que ele está falando, né? Clarence apareceu, percebeu que ele não estava muito bem, né? Disse que entendia a mágoa dele e tudo mais, mas disse que não ia fazer nenhum comentário, mas que recomendava a ele lembrar-se do ensinamento de Jesus. A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, Clarence se despede, André pede que ele não abandone, né? E aí André começa a meditar. Começa a meditar, não é? De maneira correta. Ele começa a pensar, o que eu faria se eu estivesse no lugar da Zélia? Será que eu não ia me casar de novo?
Será que eu não ia buscar uma maneira de driblar a solidão? Né? O que ela estava fazendo de errado? Ela era viúva. Por que ela não poderia casar de novo? Não é? E por que aquele ódio que ele estava sentindo pelo marido dela? O que o cara fez para ele? Nada. Não é? Inclusive, muito provavelmente, aquele homem ajudou a Zélia a criar os filhos que o André deixou na orfandade, quando desencarnou. E temos que nos lembrar que a desencarnação do André foi considerada um suicídio involuntário. Ou seja, ele não preservou suficientemente o seu corpo físico para que tivesse vivido o tempo que era previsto que ele vivesse. Ele retornou ao plano espiritual antes do tempo, um suicídio involuntário. Né? Então, aquele homem também ajudou a criar os filhos que o André deveria ter criado, mas que por sua atitude, né, digamos, irresponsável, ele acabou desencarnando mais cedo do que devia. Né? Então, na verdade, eu acho que ele teria mais que agradecer aquele homem, não ficar com ódio dele. Né? E ele começa a pensar em tudo aquilo, né? Começa a pensar em tudo que ele vem aprendendo e tudo mais, ele começa a conjecturar de que a família dele não é apenas a Zélia e os 3 filhos, mas é a grande família universal. Né? Que todos somos filhos do mesmo pai, todos somos irmãos, pertencemos à mesma família, e que ele tem que estender aquele amor para todas as pessoas. Assim como ele amava a Zélia e os filhos, ele também amava aos doentes das câmaras de retificação, e ele deveria amar a todas as pessoas, inclusive o segundo marido da Zélia. Né? Segundo marido da Zélia. E ele começa a se dar conta, ele diz que ele, dominado por esses novos pensamentos, uns pensamentos muito mais evoluídos, muito mais fraternos, né? Ele sentiu como que uma linfa, né? Um líquido, uma seiva de verdadeiro amor brotando, né? Brotando das feridas benéficas que a realidade que ele encontrou havia aberto esse coração. Né? Ou seja, ele, quando viu o que tinha acontecido, viu que a Zélia tinha casado de novo, aquela coisa toda, ele na família, ele ficou extremamente magoado, né? E aí ficou assim, assado, chateado, até que o Clarencio vai e chama-lhe a atenção com relação aos sentimentos que ele estava guardando. E nesse momento ele começa, né, a pensar de maneira menos egoísta e pôr como é que se diz? Pôr em ação, né, tudo que ele havia aprendido, ele começa a se sentir melhor. Ele começa a ver as coisas sob um outro ponto de vista, né? Observando as pessoas como verdadeiros irmãos em Cristo, né? Como membros da família universal. E aí ele começa a conseguir expandir o amor, né, que ele sentia, e não restringir mais apenas a Zélia e aos filhos. Né? Muito interessante isso, né? Muito interessante mesmo. Deixa eu ver aqui, sem estar viúvo, ele já traía a esposa. Por que julgá-la agora? Exatamente, mas nós somos assim, né? Normalmente assim. E o homem, sobretudo nessa época, né, que tinha uma visão muito mais assim, machista, né, da vida, achava que ele tinha o direito, né? Você veja, ele casado, achava-se com direito a vínculos extraconjugais, e a esposa viúva não poderia se casar, né? Então é muito próprio egoísmo humano esse tipo de sentimento, mas ele ainda bem que, né, admoestado gentilmente pelo Clarencio, começou a pensar e ver que o comportamento dele, os sentimentos dele, né, estavam em desacordo com o que ele havia aprendido, né? Bom, a ironia falando, lembro que bem antes de reencontrar a doutrina, eu já falava para alguns que o mundo não se reduzia à minha casa, meus filhos, meu carro, etc. Era muito maior, com certeza, querido. Com certeza, mas é isso, sabe, Ironides, que nós todos precisamos aprender. Né? Nós precisamos aprender que o mundo não é o nosso mundinho pequenino. Né? Nós precisamos ampliar as nossas vistas e ampliar
os nossos sentimentos de amor e caridade para todas as pessoas. Pensar em querer o bem, né, em ajudar a todas as pessoas, não apenas aqueles do nosso círculo mais estreito, de amizades e de familiares também, né? Mas é um aprendizado que a gente realmente, com muito exercício, com muita força de vontade, né, vai se tornar um hábito. E em algum momento nós começaremos a ver as pessoas à nossa volta não mais como estranhos, mas como membros da mesma família universal, né? Como irmãos realmente que somos. Bom, a Arlene está nos dizendo aqui, André colocou em prática o que é compreender nosso lar, com certeza, né? Ele inicialmente não conseguiu, mas depois, né, com aquele toque que Clarence deu nele, ele parou e raciocinou, e graças a Deus conseguiu, né? Muito bem, então, gente, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, né? Na próxima semana nós iremos estudar o último capítulo desse nosso livro tão interessante, né? Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje, que eu acho que nos dá margem a grandes reflexões, né? Grandes reflexões desse nosso egoísmo. Muitas vezes a gente alimenta muito isso, né? E a gente, então, na próxima semana continua, né? Vamos à conclusão do nosso estudo do livro Nosso Lar, ok? A Arlene está nos falando aqui. Tudo, eu que agradeço a vocês, queridos, por estarem aqui comigo. Então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Beijo, gente. Tchau, tchau.